O que um judeu teria a dizer aos judeus a respeito de Jesus? Temos visto uma sequência de vídeos baseados nesse assunto a respeito de que o que um judeu tem a dizer aos judeus a respeito de Jesus, tudo baseado no livro aos Hebreus, aos judeus. Livro este escrito por um judeu. E das várias coisas que foram colocadas até agora e que agora será tratada é que Jesus é superior aos sacerdotes. Desde o capítulo 5 do livro de Hebreus, ou do livro aos judeus, até o capítulo 8, o autor aos Hebreus, um judeu, mostra aos seus irmãos judeus que Jesus é superior aos sacerdotes, embora se ele estivesse aqui na terra, quando esteve aqui, ele nunca poderia ser um sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Ninguém poderia ser sacerdote sem pertencer à tribo de Levi. Então, enquanto Jesus Cristo estava aqui na terra, ele não poderia ser sacerdote, porque não era levita, não era um da tribo de Levi. Não poderia ser sacerdote, mas o que um judeu está mostrando para os judeus é que, mesmo não pertencendo à tribo de Levi, sendo descendente da tribo de Judá, Jesus, ele é superior aos sacerdotes. Chega mesmo a comparar Jesus e Melquisedeque, aquele a quem Abraão pagou o dízimo quando voltava de recuperar os bens que haviam sido saqueados da sua família e do seu sobrinho Ló. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, olha, todos os sacerdotes, todos, eles ofereciam sangue de outros, não seu próprio sangue. Um sacerdote nunca oferecia seu próprio sangue, ele oferecia sangue de animais. Jesus ofereceu seu próprio sangue, então Jesus é superior aos sacerdotes, na pessoa e na função. O sacerdote não tinha em si o poder de perdoar. Jesus tem em si e tinha o poder de perdoar, a autoridade de perdoar pecados. Jesus é superior a todos os sacerdotes porque ele tinha e tem poder de perdoar pecados. Os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos. Às 9 horas da manhã e às 3 da tarde eram oferecidos os sacrifícios. Mas os sacerdotes, antes de oferecer os sacrifícios, ele teria que oferecer sacrifícios por si mesmo, porque os sacerdotes também pecavam. Se um sacerdote chegasse de maneira indevida diante de Deus, ele seria sumariamente executado. Vocês se lembram dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que ofereceram diante de Deus fogo estranho? E eles foram sumariamente queimados, veio o fogo de Deus e queimou aqueles dois na hora. Então o sacerdote tinha até um certo receio de comparecer, porque Deus não aceitava que ele chegasse ali sem que se oferecesse antes sacrifício por si mesmo. Já Jesus nunca pecou. Jesus não tem pecado. Então Jesus, como sacerdote, não precisa oferecer sacrifícios por seu próprio pecado, porque Jesus não tem pecado. É isto que o autor aos Hebreus, um judeu, está mostrando aos judeus que Jesus é superior aos sacerdotes, também por isto, porque enquanto os sacerdotes terrenos tinham que oferecer sacrifícios por seus próprios pecados primeiramente, Jesus nunca precisou fazer isto, porque Jesus jamais pecou. Ele sempre obedeceu a Deus. Outra coisa que mostra que Jesus era muito e é muito superior aos sacerdotes é que os sacerdotes tinham que repetir os sacrifícios cotidianamente. Sempre. Já o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. Como Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado. Por tudo isto, podemos concluir sem sombra de dúvida, e é isto que o autor aos Hebreus mostra, é isto que o escritor aos judeus mostra. Judeu, Jesus é superior a todos os sacerdotes. O apóstolo Pedro, um judeu, chama Jesus de sumo pastor.
supremo pastor. Ele é chamado de sacerdote e sumo dos sumos sacerdotes. Jesus Cristo não é apenas alguém que veio com boa intenção, mas sem condições de exercer e de colocar em prática aquela sua boa intenção. Jesus era e foi alguém trazido por Deus para oferecer-se a si mesmo como sacrifício. Ele era, ao mesmo tempo, o sacerdote e ele era também o próprio sacrifício. João Batista, outro judeu, olhando para Jesus, disse, apontando para ele: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isto, eu volto a dizer, Jesus era ao mesmo tempo a oferta e sacerdote. Ele era o sacerdote que oferecia a oferta e ele era a oferta que era colocada diante do sacerdote. Ele era as duas coisas ao mesmo tempo, coisa que nenhum sacerdote poderia ser. Nenhum sacerdote poderia oferecer-se a si mesmo pelo povo, mas Jesus oferecia. O sacerdote poderia interceder pelas pessoas, sim, mas a Bíblia diz que até hoje Jesus intercede por nós. Hebreus 7:25. Ele é o intercessor. Os sacerdotes todos morreram e estão mortos. Jesus está vivo hoje. Em todos os sentidos, um judeu, autor do livro aos Hebreus, mostra aos hebreus, aos judeus, que Jesus é superior a todos os sacerdotes.